Boa tarde, meus queridos irmãos. Muito obrigado por vocês assistirem o meu vídeo. Agradeço a vocês por vocês estar me dando esse apoio que vocês têm me dado. Muito obrigado vocês aqui do Brasil, também alguns irmãos de outros países, né, como alguns irmãos de Portugal que têm entrado em contato comigo, né, através dos comentários. Também de outros países, eu fico muito feliz, agradeço vocês por isso, agradeço os irmãos e peço a Deus todos os dias que abençoe a vocês, né? Que Deus ilumine vocês, porque vocês são realmente muito importantes para mim. Gostaria de nesse momento mandar alguns abraços, né, para alguns irmãos, como o irmão Narciso, lá em Joinville, o irmão Gilberto, na Itália, o irmão Adriano, lá na Espanha, o irmão Luiz Carlos, na Baixada Santista, né, em Itanhaém, o irmão Gustavo, lá em Caxambu, sul de Minas, né, e muitos outros irmãos aí, né, que têm entrado em contato com a gente. Agradeço a todos, né, o Tricolor, né, Clóvis, Celso, eu não me lembro o sobrenome do Celso. É o Celso que sempre comenta no meu canal, ele sabe quem, né? Todos vocês, meus irmãos, muito obrigado por vocês me darem esse apoio, tá? E hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre um assunto interessante. As testemunhas de Jeová dizem que a organização Torre de Vigia foi escolhida por Deus, aliás, que Deus escolheu a organização Torre de Vigia para cuidar da adoração de Deus aqui na Terra. Mas Deus é onisciente. Será que um Deus onisciente ia escolher uma organização suja como a Torre de Vigia para cuidar dos seus interesses? Eu acho que Deus, onisciente como Ele é, jamais Ele ia escolher uma organização como a Torre de Vigia. Hoje eu preparei uma palestra para a gente conversar aqui sobre esse assunto. Aqui na cidade onde eu moro, quando uma pessoa tem assim, uma vida desregrada e fala mal da vida dos outros, fica aí descendo a riba na vida dos outros, a gente diz que é o sujo falando do mal lavado. Mas sobre isso, a minha avó tinha outro ditado. Quando a pessoa era uma pessoa suja e ficava falando mal dos outros, a minha avó dizia que é o macaco que enrola o rabo, senta em cima e fica falando do rabo dos outros, né? Então, esses dois dizeres encaixam bem na organização das Testemunhas de Jeová. Eles dizem ser o povo escolhido de Deus, escolhido para cuidar dos interesses de Deus, da organização de Deus aqui na Terra, e escolhidos para ter vida eterna, escolhidos para a salvação. Eles são o povo escolhido de Deus, né? E com isso, eles discriminam todas as religiões. Todas as religiões são discriminadas por eles, mas especialmente a religião católica. A religião católica é o alvo principal deles. Eles falam de todos, mas a religião católica é a principal. Mas, meus irmãos, preste atenção. Em tudo que eles criticam, eles fazem pior. Eles conseguem fazer pior. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Eles criticam a autoridade do Papa na Igreja Católica. E o fato da Igreja Católica tratar o padre como santo. Porque lá até eles dizem que o Papa é a sua santidade. A sua santidade, o Papa. Então, as Testemunhas de Jeová criticam isso. Isso para eles é motivo de crítica. Mas olha, as Testemunhas de Jeová, eles não têm apenas um Papa. Eles têm 8 papas que se diz ungidos ou Cristo. Já pensaram? Veja como esses 8 senhores,
esses 8 papas das Testemunhas de Jeová são idolatrados. Tudo que eles mandam as Testemunhas de Jeová fazer, as Testemunhas de Jeová fazem. Olha, as Testemunhas de Jeová chegam ao ponto de, amando desses 8 senhores, sacrificar seus próprios filhos, suas criancinhas. Sacrificar uma criancinha indefesa que está ali no leito de hospital. A criancinha está ali aguardando para ver se consegue salvar a sua vida. Eles preferem que aquela criança morra, os pais, e seus pais, amando desses 8 senhores, desses 8 papas das Testemunhas de Jeová. Eles preferem que essa criancinha morra a oferecer um tratamento que é cientificamente comprovado. Já imaginaram? Agora, imagina, a gente vê no mundo animal os animais enfrentando lutas ferrenhas para defender os seus filhos. E saber que seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus prefere ver o seu filho morrendo no leito do hospital a oferecer um tratamento que salva a vida do filho. Isso amando de 8 senhores que eles nem sequer conhecem. Olha, esses senhores também, eles, além de tudo isso, eles mandam pais colocar filhos para fora de casa, né? E não pode nem sequer conversar com os filhos. E filhos abandonam pais, né? Filhos abandonam pais idosos, doentes, e bloqueia o pai no WhatsApp, para o pai não conversar com ele nem pelo WhatsApp. Então veja, o que esses 8 papas têm capacidade de fazer com as Testemunhas de Jeová. Eu nunca vi um católico fazer isso e nunca vi dizer que o Papa mandasse os católicos fazer esse tipo de coisa. Para um católico fazer isso, para um católico agir dessa forma, só se ele estiver louco, porque em sã consciência ele não faz. Outra coisa, eles criticam os católicos por causa da confissão. Porque o padre entra ali no seu confessionário, né, aquela caixa ali, parecendo mais um guarda-roupa, tem uma janelinha, a pessoa ajoelha ali, com o rosto ali em frente àquela janelinha, confessa os pecados para o padre. Então, as Testemunhas de Jeová criticam isso, né? Criticam essa confissão, né? E quando a pessoa confessa ali, a pessoa confessa com o padre, a penitência que o padre dá para ele. Reza ali uns 3 Pai Nosso, umas 10 Ave Maria, e os pecados estão perdoados. Porque o padre sabe que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Não é verdade? E tem uma coisa mais importante. O que você fala para o padre ali, fica só entre você e ele, né? Porque o padre não tem esposa para bisbilhotar o que foi dito nas confissões quando ele chega em casa, não. O padre não tem esposa, não. Então, ninguém vai bisbilhotar, perguntar, o que foi que o fulano falou? Não, os padres não fazem isso. Agora, com as TJs é diferente. Se você cometer um pecado, você tem que confessar, não a um padre, mas a 3 ou 4 padres. Eles entram em um quarto com você, numa tal de comissão judicativa. Mas aí, não é bem uma confissão. Aí é mais um julgamento do que uma confissão. Se o seu pecado for grave, a penitência, eles te expulsam da organização. Te afasta dos seus amigos, parentes, até pais de filhos, eles afastam. Bom, essa penitência é bem diferente da penitência que os católicos aplicam, né? E veja que esse dizem que é o povo de Deus. É o povo que Deus escolheu para cuidar dos interesses dele, para cuidar da adoração dele aqui na terra. Agora preste atenção, meus irmãos. Se o seu pecado não for um pecado muito grave,
se seu pecado não for um pecado muito grave, então você recebe ali só uma advertência. Mas aí, quando aquela pessoa para quem você confessou o pecado chega na casa dele, quando ele chega na casa dele, as suas esposas vêm bisbilhotar, né? Ali são 3 ou 4 que você vai confessar os pecados para eles. Ali, então, quando eles chegam em casa, as esposas deles vêm bisbilhotar, para saber o que é que você falou, o que é que você confessou para eles. Eles têm que contar para a esposa tudo o que aconteceu naquela comissão judicativa. Aí, a esposa, ela conta para sua melhor amiga, a melhor amiga conta para a melhor amiga, e dali a pouco toda a congregação tá sabendo do seu problema. Porque, cá para nós, é o povo mais fofoqueiro que eu já vi na minha vida, são os tais de Testemunho de Jeová. Todos na congregação estão sabendo. Aí quando você chega no salão, aí eles começam a te olhar de lado. Você chega ali, eles começam a te olhar de lado, um fala pro outro assim, vem cá. Tá vendo aquilo ali, ó? Ó, não fala pra ninguém não, mas ó, cometeu pecado, ó, cometeu adultério, ó, tá vendo? Aquilo ali, ó. Então é assim que eles agem. É assim que eles agem, né? Então ali, quando você chega ali, começam os cochichos e todo mundo fica sabendo do que aconteceu com você. Outra coisa, nas publicações deles, eles falam mal da ONU e dizem que a ONU é representada na Bíblia por uma fera cor de escarlate, que sobre ela cavalga uma prostituta, que segundo eles é Babilônia Grande ou a Igreja Católica, conforme eles dizem. Mas eles esquecem de uma pequena coisinha. Se é a prostituta que cavalga sobre esta fera cor de escarlate, eles também já cavalgaram 10 anos sobre essa fera cor de escarlate. Então quer dizer que a organização deles é tão prostituta quanto a Igreja Católica, se é que a Igreja Católica é uma prostituta, como eles falam, né? Então se a Igreja Católica for uma prostituta, como eles dizem, a organização deles é tão prostituta quanto a Igreja Católica, porque por 10 anos a organização Torre de Vigia cavalgou sobre essa fera cor de escarlate, né? Então, meus irmãos, veja quanta hipocrisia dessa tal Torre de Vigia e dos seus representantes aqui, as Testemunhas de Jeová. São um povo hipócrita que fala mal dos outros e fazem pior do que os outros. Em tudo que eles falam dos outros, eles fazem pior. São um povo sujo, mais sujo do que pau de galinheiro. Então, meus irmãos, é isso aí que eu tenho a dizer. Precisa dizer mais do que isso? Eu acho que não, né? Eu acho que isso é o suficiente.